Bom dia, alunos do SET Ezequiel de Souza Brito. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de trigonometria no triângulo retângulo, que é o assunto do capítulo 11, o último capítulo do nosso livro didático. Então vamos dar continuidade. Vamos falar sobre os ângulos notáveis. Os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus são chamados de notáveis. Por quê? Porque são eles os que com mais frequência nós calculamos. Então, os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus são aqueles mais utilizados. Sendo assim, é importante conhecer os valores do seno, cosseno e da tangente desses ângulos. Vejamos a tabela abaixo, que tem os valores dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, o seno de 30 graus, o valor dele é 1/2. O de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o de 60 graus, 1/2. E a tangente? A tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. De 45 graus é igual a 1. E a de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, esses valores são valores tabelados. Porém, é importante que vocês aprendam esses valores. Como eu já falei, são os valores mais utilizados, são os ângulos mais utilizados. Então, é importante conhecer os valores desses ângulos. Seno e cosseno de ângulos complementares. Os ângulos de 30 graus e 60 graus, eles são conhecidos como ângulos complementares. Ou seja, eles somam 90 graus. Encontramos o valor do seno de 30 graus calculando a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Isso nós vimos lá na aula passada. Nós vimos que o seno ele é calculado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o valor do cosseno de 60 graus é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Vimos também na aula passada que o valor do cosseno é calculado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. Desta forma, o seno de 30 graus e o cosseno de 60 graus no triângulo representado abaixo será dado por. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Nós sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos aqui do triângulo tem que ser 180 graus. Então, 90 com 60 dá 150, com 30, 180. Então, 180 graus. Sabemos que, para calcular o seno, vai ser o cateto sobre a hipotenusa, o cateto oposto sobre a hipotenusa. E para calcular o cosseno, vai ser o cosseno de 60 graus, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, observem aqui. Para calcular o seno de 30 graus, nós temos 30 graus aqui, ó. O seno de 30 graus vai ser o cateto oposto ao seno de 30 graus, que aqui no caso é o cateto 1, sobre a hipotenusa, certo? E para calcular o cosseno de 60 graus, nós temos
aqui o cosseno de 60 graus, o cateto adjacente, que é o cateto 1, sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, certo? Assim, identificamos que o valor do seno de 30 graus é igual ao valor do cosseno de 60 graus. O mesmo acontece com o seno de 60 graus e o cosseno de 30 graus. Observem que aqui nós temos os mesmos valores, cateto 1 sobre a hipotenusa, cateto 1 sobre a hipotenusa. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E isso também acontece com o oposto. O seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Observe que, para calcular o seno de 60, nós vamos ter o cateto oposto ao seno de 60, que é o cateto 2, sobre a hipotenusa. E para calcular o cosseno de 30, que é o cosseno de 30 graus, nós vamos ter o cateto adjacente, que é o cateto 2, sobre a hipotenusa. Então, o seno de 30 graus vai ser igual ao cosseno de 60 graus e o seno de 60 graus vai ser igual ao cosseno de 30 graus. O oposto acontece. Agora nós vamos aplicar o que nós aprendemos aqui, os ângulos notáveis e as relações entre seno e cosseno. Aplicações da trigonometria. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus, é claro. Possui aqui a medida de 6 centímetros e x e um ângulo de 30 graus. Primeiro, identificamos 6 centímetros como hipotenusa. Então, já sabemos aqui que a medida de 6 centímetros é o valor da hipotenusa do triângulo. E x é o valor do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Portanto, a razão que iremos utilizar é a do cosseno. Porque nós sabemos que o cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Assim, com o auxílio dos valores já calculados, montamos e resolvemos a seguinte equação. Então, nós temos aqui o cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6. Voltando aqui na nossa tabela, nós podemos ver que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos colocar lá raiz de 3 sobre 2, substituindo o valor de cosseno de 30 graus, igual a x sobre 6. Então, vamos ter 2 vezes x, que é 2x, 6 vezes raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3. Então, temos aqui 2x igual a 6 raiz de 3. X vai ser igual a 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, x é igual a 3 raiz de 3. Então, achamos aqui o valor de x, que é o valor do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Vai ser 3 raiz de 3. Segundo exemplo. Determine a medida do segmento AB no triângulo abaixo. Então, nós temos aqui outro triângulo. Queremos saber a medida do segmento AB. Primeiro, identificamos o lado de 3,5 metros como cateto oposto ao ângulo de 45 graus.
Então, temos aqui o ângulo de 45 graus e o cateto oposto a ele é 3,5 metros. E o lado AB como cateto adjacente. O que nós queremos descobrir é o cateto adjacente. A razão que relaciona estas medidas é qual? A tangente. Nós sabemos que a tangente é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim, com o auxílio dos valores já calculados, montamos e resolvemos a seguinte equação. Então, nós temos aqui a tangente de 45 graus é igual à medida do cateto oposto a 45, que é 3,5, sobre o cateto adjacente, que é o segmento AB, que nós não sabemos o valor. Voltando aqui para a nossa tabelinha, nós podemos ver que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, vamos substituir 45 por 1. Vai ficar 1 igual a 3,5 sobre AB. 1 vezes AB vai dar AB igual a 3,5. Então, a medida do segmento AB vai ser igual a 3,5 metros. Outro exemplo. Determine a medida do ângulo ABC no triângulo abaixo. Então, nós temos aqui o ângulo ABC. O ângulo ABC será identificado como beta, para que podemos resolver o exercício. Então, nós temos aqui o ângulo beta, bem aqui nesse ponto. Temos aqui o ângulo de 90 graus. Aí temos as medidas de 5 centímetros e 10 centímetros. Observe que é possível calcular o cosseno de beta. Por quê? Porque a medida do cateto adjacente a beta, porque nós temos a medida do cateto adjacente a beta e a hipotenusa. Então, nós temos aqui, a medida do cateto adjacente, que é 5, adjacente a beta. Temos a medida da hipotenusa, que é 10. O que nós não temos? Nós não temos a medida do cateto oposto. Então, é por isso que nós vamos utilizar a fórmula do cosseno, que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quem é que vai ser o cosseno de beta? O cosseno de beta, do ângulo beta, vai ser 5 sobre 10. Que dá quanto? Dá exatamente 1/2. Então, o valor do cosseno de beta é 1/2. Portanto, beta é um ângulo agudo e cujo cosseno mede 1/2. Observam na tabela da sessão passada, vamos lá observar. Qual é o cosseno que tem um valor de 1/2? É o cosseno de 60 graus. Então, beta vai medir exatamente 60 graus. Esse é o valor do ângulo beta, 60 graus. Então, olhando aí para o livro de vocês, vocês podem observar lá na página 245 que ele ensina a usar a calculadora e a tabela trigonométrica. Então, vocês podem utilizar a calculadora para descobrir os valores do seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo. Na calculadora é bem simples e prático. Lá na página 245, ele está ensinando como é que utiliza a calculadora científica para calcular os valores de seno, cosseno e tangente. É bem claro e bem simples, porque na calculadora já tem os botõezinhos representando seno, cosseno e tangente. E lá na página 246, vocês podem ver a tabela de razões trigonométricas. Nessa tabela,
A tabela apresenta aproximações para as razões trigonométricas com 4 casas decimais. Então, nessa tabela, vocês podem ver os valores do seno, do cosseno e da tangente para todos os ângulos de 1 até 89 graus. Então, por exemplo, o valor do seno do ângulo de 1 grau é 0,0175. O valor do cosseno do ângulo de 1 grau, 0,9998. E o valor da tangente do ângulo de 1 grau, 0,0175. Vocês podem estar observando aí essa tabela, na página 246, que tem todos os valores dos ângulos, do seno, cosseno e tangente para esses ângulos. E podem estar também resolvendo as atividades. Então, nós vamos encerrar o assunto por aqui e agora é só aguardar a revisão, que vai trazer uma abordagem mais breve sobre os capítulos estudados durante esse mês. E é isso, viu? Bons estudos!